No vídeo de hoje você vai entender por que você deve se aproximar dos ensinamentos de Jesus. No vídeo de hoje você vai compreender por que é tão importante que você estude e que você aplique os ensinamentos de Jesus na sua vida. Bem, eu sou Isaac, sou psicólogo há 23 anos e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Mente Sem Fronteiras. E de coração, eu espero que esse vídeo possa ajudar você a compreender pelo menos um pouquinho mais sobre esse grande mestre que foi Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. Para a gente entender Jesus, a gente vai ter que entender um pouco sobre a natureza humana. Os orientais, eles têm um ditado que eu acho muito interessante. Aliás, eles têm vários ditados, né? Mas esse ditado eu acho muito interessante. Eles falam o seguinte, eles dizem: uma pedra é uma pedra, uma árvore é uma árvore, um animal é um animal, mas um ser humano não é um ser humano. Um ser humano é um processo. Eu acho esse ditado oriental muito interessante e muito verdadeiro. Vamos tentar entender o porquê desse ditado. Eles dizem que o ser humano é um processo. E é verdade. O ser humano ele nunca está parado. O ser humano não é algo estático. O ser humano é um processo. O ser humano é um movimento. O ser humano é uma atividade. O ser humano é uma atividade do nível mais baixo na direção do mais elevado. O ser humano é um movimento que vai da inconsciência para a consciência. O ser humano está sempre em movimento no sentido de do mais inferior para o mais superior. O ser humano está sempre nesse movimento da inconsciência limitante para a liberdade da consciência. Esse espaço entre inconsciência e consciência é o espaço que todo indivíduo transita. O ser humano ele é um processo sempre do nível mais baixo na direção do nível mais elevado, do inferior para o superior. E é isso que acontece em você. É esse processo que cria em você ansiedade, é esse processo que cria em você insegurança, medo, angústia. Esse processo que é o ser humano, de estar sempre em movimento do inconsciente, do nível inconsciente para o nível consciente, esse processo é que torna o ser humano tão ansioso, tão angustiado. É esse processo que gera ansiedade, que gera medo, que gera sofrimento no ser humano. Mas é um processo natural. Você nunca vai conhecer um ser humano 100% tranquilo, 100% em paz. Você nunca vai conhecer um ser humano assim, porque o ser humano ele está sempre caminhando na direção do mais baixo para o mais elevado. Você, o tempo todo dentro de você, de todos nós, existe esse movimento da inconsciência para a consciência. Essa é a natureza humana. E essa natureza humana, esse processo, gera sofrimento. Em outras palavras, o sofrimento humano é natural. O sofrimento humano, neste sentido, ele é natural. Ele é inevitável. Porque quando você sai da inconsciência para a consciência, você tem que romper limitações psicológicas, emocionais. Você tem que superar problemas, obstáculos, você tem que superar traumas. O que é o trauma? Trauma é inconsciência. O que é infelicidade? É inconsciência. E quando você busca superar essas coisas, você está buscando consciência. E é inevitável que você se depare com obstáculos, com situações difíceis. É inevitável que você abandone a sua zona de conforto. É inevitável. E tudo isso gera angústia, ansiedade, medo, sofrimento.
gera dor emocional. E neste sentido, é extremamente normal. Então, essa é a natureza humana. Todo indivíduo passa por isso. Todo indivíduo está vivendo esse processo. Se você está aí reclamando, se lamentando porque está vivendo depressão, crises existenciais, está passando por dificuldades emocionais, não pense que é só você. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Então, tudo isso faz parte da natureza humana. E aí eu quero que você entenda uma coisa. 700 anos antes de Cristo e 300 anos depois de Cristo, esse intervalo de tempo, né, de 700 anos antes de Cristo e 300 anos depois de Cristo, é um intervalo de 1000 anos. Esse intervalo de 1000 anos que aconteceu na história da humanidade foi muito importante, porque nesse espaço de tempo, nesse intervalo do tempo da história da humanidade, surgiu nesse planeta inúmeros seres, inúmeros indivíduos extraordinários. Nesse período surgiu Buda na Índia, nesse período surgiu Lao Tse e Confúcio na China. Nesse período de tempo surgiu Zaratustra na Pérsia. Nesse mesmo período surgiu Heráclito, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Platão na Grécia. Neste mesmo período surgiu Plotino em Alexandria. Nesse mesmo período surgiu Jesus na Palestina. Todos eles grandes mestres, todos eles grandes professores, vieram a este planeta, surgiram neste planeta para dar ao homem, para dar ao ser humano uma direção de crescimento, uma direção de desenvolvimento emocional, psicológico, moral, comportamental. Todos eles foram grandes professores que surgiram, né, neste planeta para dar uma direção ao homem, dar uma orientação, para amenizar o fardo, né, o fardo que é ser um ser humano. Ser um ser humano, claro que para uns, né, é mais fácil, né, do que para outros, mas, no geral, ser um ser humano não é para amadores, né? Não é algo para amadores. E especialmente nos dias atuais que o mundo está passando por mudanças aí, mas enfim. Então, esses grandes mestres, eles vieram para contribuir com a expansão da consciência humana, para que o ser humano pudesse superar suas dificuldades com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais amorosidade, né? E um desses grandes mestres que eu vou comentar aqui, além de Jesus, foi Platão. E eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Platão viveu mais ou menos 2.500 anos atrás, 2.400 anos atrás, 2.500 anos atrás, na Grécia. E Platão, ele acreditava em algo muito interessante. Há 2.500 anos atrás, Platão disse algo interessante. Ele disse: existe um plano superior. Eu vou usar umas palavras, claro, eu vou usar as palavras de hoje, as palavras atuais, para ficar mais fácil o entendimento. Ele quis dizer exatamente isso. Existe um plano superior. Existe uma dimensão superior. Nessa dimensão superior, tudo já existe. Tudo que existiu, tudo que existe e tudo que existirá na história da humanidade, nessa dimensão superior já existe, já está lá. E está com total perfeição. Essa dimensão superior, esse plano superior, Platão chamou de mundo das ideias. Ele disse que nessa dimensão superior, tudo já existe, tudo já está pronto e tudo já existe com total perfeição. E o ser humano, o indivíduo que consegue se conectar com esse
plano superior, com esse mundo das ideias, esse indivíduo é capaz de receber, de perceber essas ideias perfeitas e materializar aqui no mundo material, no plano material, com total perfeição. Platão disse isso há 2.500 anos atrás. Então, para Platão, existe um lugar chamado mundo das ideias, que ele disse que era um plano superior e que lá tudo já existe com total perfeição. Jesus chamou esse mundo das ideias de reino dos céus, ou reino de Deus. Buda chamou esse mesmo plano superior de nirvana. Lao Tse chamou esse mesmo plano superior de o Tao. Todos os grandes mestres deram um nome para essa dimensão superior, mas é a mesma coisa. É o mesmo lugar, é o mesmo espaço que Platão chamou de mundo das ideias. A turma da Seishono-ye, o pessoal que gosta da Seishono-ye, Masaharu Taniguchi, que foi o criador da Seishono-ye, ele chamou esse mundo superior de mundo da imagem verdadeira. É a mesma coisa. E assim, a física quântica, a mecânica quântica, hoje a mecânica quântica chama isso de vácuo quântico ou campo quântico. Ok? Então, neste mundo superior, nessa dimensão superior, tudo já existe, com total perfeição, com total harmonia. E os seres humanos, os indivíduos que têm uma conexão direta, saudável com esse mundo das ideias, com esse plano superior, esses indivíduos captam essas ideias e conseguem reproduzir aqui no mundo, no nosso mundo, com total perfeição. Mas, infelizmente, a grande maioria dos indivíduos, eles não conseguem captar essas ideias perfeitas, eles não conseguem captar isso com total perfeição e acabam criando uma distorção. Eles criam uma distorção, gerando aqui, no nosso plano material, no nosso plano tridimensional, gerando situações de conflito, de violência, de dificuldade, de escassez, gerando no indivíduo medo, violência, sofrimento, depressão, vários tipos de problemas. Então, o que você chama de medo, a emoção humana que você chama de medo, é uma distorção do amor perfeito que existe na dimensão superior, no mundo das ideias. O que você chama de ódio, o sentimento que você chama de ódio, é uma distorção do sentimento, da emoção amor que existe no mundo das ideias. Então, as emoções humanas, depressão, tristeza, angústia, ansiedade, infelicidade, as emoções humanas que criam sofrimento são distorções que a mente humana, o ego humano, por conta de uma série de fatores, o ego humano distorce as emoções verdadeiras, perfeitas do plano superior, distorce essas emoções e acaba criando esses sentimentos negativos que a gente vê em nós mesmos e em praticamente em todas as pessoas à nossa volta. Então, olha só que coisa assim, uma pessoa 2.500 anos atrás chegar a essa conclusão, chegar a essa percepção, é fantástico. Realmente, esses grandes mestres, esses grandes professores, de fato, eles vieram trazer luz para a consciência humana, contribuir com o crescimento humano. A partir deles, desses grandes professores, surgiram grandes escolas de filosofia, surgiram grandes religiões, como na Índia o budismo veio a partir de Buda, o taoísmo veio a partir de Lao Tse, o cristianismo veio a partir de Jesus. Então, a partir desses grandes professores, surgiram novas escolas de pensamento, novas religiões,
com o objetivo de elevar o ser humano a níveis de consciência cada vez mais alto. Então, onde é que Jesus entra na sua vida? Jesus veio curar as distorções que nós criamos na nossa vida. Quando Jesus, por exemplo, quando ele disse: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. O que ele estava fazendo ali? Ele estava corrigindo uma distorção que nós chamamos de julgamento. Quando ele disse: dê a César o que é de César. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava corrigindo uma distorção que podemos chamar de ganância. Dê a César o que é de César. Deixe para o mundo o que é do mundo, porque você não é deste mundo. Você pertence a um mundo espiritual. Então Jesus ele veio fazer uma correção dessas distorções que todos nós criamos na nossa vida. Venha a nós o vosso reino. É uma frase que está na oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida que existe neste planeta, o Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus. Tem uma frase que ele diz: venha a nós o vosso reino. O que Jesus está dizendo? Ele está fazendo uma correção. Você acredita que este reino aqui é o reino real? Você acredita que este mundo material é um mundo real? É um mundo verdadeiro? Não, não. Jesus está corrigindo essa distorção, essa crença errônea que você alimenta. O mundo real não é este aqui. O mundo real é um outro mundo que ele chamou de reino dos céus, reino de Deus, que na verdade é um estado de consciência de perfeição, de total equilíbrio, de total harmonia, onde não existe nenhum tipo de corrupção. Não há mentiras, não há corrupção. Corrupção que a gente está tão acostumado com a palavra corrupção no sentido de roubalheira, Corrupção que eu digo neste sentido aqui, não há nenhum tipo de corrupção no sentido de não há nenhum tipo de erro, Só há perfeição. Então, por que você deve estudar os ensinamentos de Jesus? Porque ele vai te ajudar. Ele vai contribuir para que você corrija todas as suas distorções. Jesus chamou essas distorções, às vezes ele usava esse termo, ele chamava de pecado. Por uma questão, eu acho a palavra pecado muito pesada, muito forte, e eu tenho certeza que Jesus também achava isso. Mas ele estava num contexto onde o judaísmo, quando Jesus nasceu 2000 anos atrás, na Palestina, a religião dos judeus era o judaísmo, e o judaísmo já havia 2000 anos de judaísmo. E os judeus, eles falavam muito essa palavra, pecado, pecado. Então Jesus usava essa palavra para que os judeus entendessem o que ele estava falando. Mas o que ele chama de pecado são distorções. O ego humano, o aparelho mental humano, a personalidade humana, a identidade humana, com crenças errôneas, crenças negativas, ignorância, esse ego humano, ele não consegue perceber a realidade, ele não consegue perceber o mundo das ideias, ele não consegue perceber o reino de Deus, ele não consegue perceber o nirvana, como o Buda chamava. Ele distorce as coisas, o ego distorce as coisas. E aquelas pessoas que estudam, que procuram se desenvolver, essas pessoas conseguem se manter, como eu posso dizer, essas pessoas se mantêm numa relação direta com essa dimensão superior. E aí consegue realizar grandes coisas aqui nesse plano material. Se você fizer uma pesquisa, até na internet mesmo, você vai perceber que muitos artistas, muitos escritores, muitos pesquisadores, muitos cientistas, você vai encontrar na internet muitas dessas pessoas falando o seguinte:
Eu estava fazendo uma caminhada e aí me veio uma inspiração para uma letra de uma música. Rapidinho eu peguei o papel, a caneta, anotei. Você vai ouvir isso de várias pessoas. Eu estava no banheiro tomando banho e aí me veio aquela ideia. Eu saí do banho e anotei para não esquecer. Você vai ouvir pessoas dizendo que eu estava dormindo e no sonho eu tive lá a ideia, me veio no sonho, eu acordei, peguei a caneta, anotei. Você vai ouvir essas histórias de inúmeras pessoas. Pessoas que criaram coisas extraordinárias e que a ideia veio assim, em um segundo, uma fração de segundo, tomando banho, fazendo uma caminhada, dormindo. Então são pessoas que de alguma forma estão mais próximas, em conexão com esse mundo das ideias. E Jesus pode te ajudar muito a levar você a uma conexão mais forte com esse mundo das ideias. Bem, o vídeo está ficando longo, vai ter uma segunda parte, porque o título aqui do vídeo, né, é Decifrando, né, Interpretando Jesus, e claro, num vídeo só não dá para a gente falar sobre Jesus. Vai ter mais aí, provavelmente no mínimo mais 2 partes aí para a gente falar tudo que a gente precisa falar sobre Jesus. Espero que você tenha gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço.